Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NeneCast. Estamos aqui no último episódio do ano, no 23º NeneCast deste ano. Foi um sucesso sensacional, terminando com 23 episódios do NeneCast em 2023, né? Nossa, olha que incrível! O nosso episódio de hoje vai ser uma vida guiada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos já o nosso podcast, eu vou falar um pouquinho dos patrocinadores de hoje. Então vamos lá. Fernanda Fotografias. Registre seus melhores momentos com a Fernanda. Você que está pensando agora no final de ano, né? Quiser fazer uma foto de Natal, final de ano, com a família, ou você sozinho, amigos. A Fernanda está com um estúdio montado, está incrível lá para final de ano e Natal. Ela faz foto em estúdio e também em ambiente externo. Então, se você quiser fazer uma foto agora de final de ano, a Fernanda Piovesan Fotografias, ela já está postando lá no Instagram. Então, se você seguir lá no Instagram e pedir para ela no direct os valores, como que funciona, ela já te responde tudo como que funciona e fecha um pacote sensacional. Que, inclusive, para quem é gestante ou já tem algum bebê, quiser fazer acompanhamento mensal, a Fernanda faz também. E o outro patrocinador do NeneCast, que é a Sandal Personalizados. A Sandal faz chinelos personalizados do que você precisa. Então você que é empresa e está querendo entregar este final de ano um presente diferenciado para o seu funcionário, o seu colaborador, a Sandal faz um chinelo incrível para vocês com a logo da empresa, com uma foto do funcionário, da empresa, o que você quiser. Se você ainda não tem uma arte pronta, pede lá que a Sandal cria a arte e manda para vocês, e aí depois você escolhe aquela que melhor se adapta com a sua escolha e com a sua empresa também. Então, Sandal Personalizados, a sua personalidade refletida em seus passos. Farmácia Biofarma, tudo o que você precisa em medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e também suplemento alimentar, você vai encontrar lá na Farmácia Biofarma. Ela fica localizada na Papa João 23, número 525, no centro, bem em frente ao Dr. Home. Então é bem pertinho aqui do centro, você encontra lá a Farmácia Biofarma. As meninas já estão lá prontas para lhe atender, a Cirlei, a Rose e a Eduarda. Então chega lá, conversa com elas que elas vão fazer um atendimento incrível e lhe fornecer tudo o que você precisa nesse momento, né? Tem umas promoções agora, final de ano, umas promoções sensacionais. Então vai lá, Farmácia Biofarma, aqui pertinho do centro. Rua Papa João 23, número 525. E o nosso apoiador de todos os podcasts, que é a Braseria Hambúrgueres e Grelhados. Está aí nesse momento passando fome, querendo uma coisa diferenciada para comer, abre o Instagram, vai lá e procura Braseria Burgers e Grills. Que lá eles têm o cardápio deles incrível e você já escolhe uma porção de carnes, um hambúrguer. Tem o Brutus lá, gente, que é uma delícia. 2 hambúrgueres, tem tudo em dobro no Brutus. Então assim, eu já tenho uma dificuldade para mim comer um simples. Agora imagine duplo, fica metade basicamente, né? Para quem gosta aí do lanche bruto mesmo, desse tamanho, vai lá na Braseria Burgers e Grills, que eles têm um hambúrguer sensacional. Então, a Braseria está sempre pronta para lhe atender, você e a sua família também. Vamos lá então começar com o nosso podcast de hoje, já começando com a nossa introdução. Todos nós, seres humanos, possuímos o lado espiritual em nossas vidas, onde nos leva a manter uma conexão com o divino, trazendo aspectos fundamentais para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, suprindo uma das nossas necessidades essenciais da vida, a fé. E como diz o ditado, nós transbordamos daquilo que estamos cheios. Que nesse momento estejamos cheios de compaixão, para transbordar neste final de ano mais amor ao próximo e assim como Jesus Cristo nos ensinou. E para conversar hoje sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e o significado do Natal, eu convidei uma pessoa incrível que propaga às pessoas ensinamentos referente à administração da vida e de empresas, principalmente conhecer e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. O convidado de hoje, então, é professor, evangelista, palestrante, apaixonado por sua família e segue diariamente os ensinamentos de Jesus Cristo.
Recebam então Márcio André Romani. Aê! Seja muito bem-vindo ao NeneCast, professor Márcio. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui nessa noite tão especial para falar de algo tão especial que é Jesus Cristo. É verdade, né? Precisamos. Isso é o que completa a nossa vida. Estamos aqui por Ele também, né? Verdade. E essa época chegando o Natal, né? Final de 2023, então é o momento de a gente lembrar um pouquinho, né, do significado do Natal, né, para todas as famílias. Exatamente, que é uma coisa que eu não sei se foi só eu que percebi, mas parece que ele vai perdendo, né, o significado. Não sei se é pelas as gerações que vão vindo ou o quê, mas parece que ele vai perdendo, né? A Bíblia, ela é um livro tão atual que ela diz que chegará um tempo que a fé de muitos esfriará. Então a gente pode entender que muitas pessoas acabaram talvez pela família, não seguiram essa fé, por não conhecer verdadeiramente Jesus, né? Não ter esse contato, né, com a igreja, com o evangelho, com a palavra de Deus. Então muitos acabam não tendo esse contato, né? É preciso retomar. Por isso que existe o papel do evangelista, né, para levar as boas novas do evangelho. Para levar aí a palavra para todo mundo conhecer e não deixar apagar aquela faísca que ainda sobrevive, que é a fé, né? Exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Então, para quem ainda não conhece o professor Márcio, se apresente, fala um pouquinho de você aí. Acho que é difícil quem ainda não tenha estudado contigo, né? Não tenha sido teu aluno. Eu fui aluno do professor Márcio também no Senai, no curso de administração, né? Então, de lá já vem um tempo já que eu conheço o professor. Enquanto eu fazia curso lá também, levou o pessoal da IBF, foi lá que eu conheci, me identifiquei com a IBF lá, a Igreja Batista Filadélfia, conheci, me identifiquei, aproveitei e fui lá também dos cultos, onde o professor estava ministrando, né? Ok, então eu sou, como o Lucas já me apresentou, sou professor, né, sou evangelista, sou filho de Valdecir e Solange, né, meus pais. Como a gente falou, é essencial, né, a família, então começo aí falando dos meus pais, meu pai Valdecir, minha mãe Solange. Sou casado com a Naara, que é minha esposa. Agora, dia 7 de janeiro, a gente completa 12 anos de casados. Mas olha, vai ter comemoração então, início do ano. Temos uma filha, né, a Marina, estávamos conversando, né, completou 10 anos esse ano, então tenho uma filha. Também sou de uma família de 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, que tem 3 anos a mais do que eu, é pastor, também prega o evangelho. Também prega o evangelho. Ele é pastor lá em Sinop, no Mato Grosso. E tem uma irmã mais nova, que é 3 anos mais nova do que eu, e ela é arquiteta e fotógrafa, mora aqui em Xanxerê. Mas olha só que incrível. Vou ter que chamar ela para o podcast também, então, se mora aqui, né? Contar um pouquinho da história. Tem, né, uma família enorme, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, né? Tem tios, tias, primos, né? Sempre que possível a gente se reúne para comemorar, para zelar pela família, né? Embora os avós já partiram, né? Então, sempre que tem os avós, parece que a aproximação da família é maior, né? Depois que eles se vão, parece que se perde um pouco disso, né? Mas a gente tem a nossa família espalhada aí pelo Brasil inteiro, né? Então a gente tem os familiares aí que são peça fundamental, né, na nossa trajetória, na nossa vida. Verdade. Tem um ditado que diz que a gente começa a nossa história na família e termina na família, né? É o alicerce, né, que nos ajuda. É verdade, que nos mantém de pé, que nos ajuda sempre quando precisa. Então eu sou professor, né, trabalho no Senai, como você já falou, eu tenho 13 anos já que eu sou professor da área de administração, da área de gestão, né, nós chamamos de gestão dentro do Senai. Aqui em Xanxerê eu estou há 7 anos, então por isso que você falou, vários alunos já passaram, né, pela minha sala de aula, mas tive 6 anos no Mato Grosso, também no Senai, então no total já tenho 13 anos de Senai que eu atuo como professor, e agora estou há 4 anos na UNOESC Xanxerê também, é a universidade a qual eu estudei, né, me formei em administração, e hoje eu sou professor de administração ali na UNOESC também. Mas então, que privilégio. Muito bom, a gente conhece muitas pessoas e o nosso papel de professor é transformar vidas, né? O nosso papel é ajudar as pessoas a trilharem um caminho, a conhecerem, ter um conhecimento, uma base de conhecimento, né? Para depois fazer as suas escolhas e
e seguir em frente, né, e buscar os seus próprios caminhos. Então, como você falou também, eu faço parte da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Xanxerê, sou evangelista, participo, né, das programações que nós temos na igreja, ministro a palavra, né, procuro estar sempre, é o meu livro predileto, né, é a Bíblia. Dizem que a Bíblia ela não é apenas um livro, né, ela é uma biblioteca, porque nós temos 66 livros dentro da Bíblia, né? Então aqui você comprando uma Bíblia, você está comprando uma biblioteca, né? Você está levando 66 livros onde você tem todos os ensinamentos, né? E a parte do Novo Testamento aí entra a parte do Evangelho, né? Jesus Cristo, embora toda a Bíblia fale de Jesus Cristo, né? Depois até eu vou citar uma passagem de Isaías, que é um profeta, mas a Bíblia ela começa da criação do mundo, né? E ela chega no novo Evangelho a partir de Jesus Cristo, né? Do nascimento de Jesus e toda a sua caminhada com os discípulos e até o Evangelho chegar nos nossos dias de hoje, né? Então, sou evangelista, prego a palavra, fiz seminário teológico, né? Estudei 3 anos também no Seminário Teológico Batista Independente do Sul e estamos aí sempre que possível, tendo a oportunidade, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho e claro, ensinando sobre administração, sobre gestão, que também é extremamente importante. Exatamente, né? A gente precisa saber administrar a vida e saber administrar também o que a gente gosta, nossos ensinamentos e tudo que a gente aprende. Eu sou natural aqui de Xanxerê, né? Nasci aqui mesmo, mas não fiquei todo o tempo aqui, como eu já falei, morei no estado do Mato Grosso por 6 anos e morei em Goiânia, capital de Goiás. Olha só, lá em Goiânia. Morei 11 meses, nós moramos lá por um período, né? E depois retornamos para a terra natal aqui, retornamos para Xanxerê e agora já estamos há 8 anos aqui. Mas olha só, totalmente diferente Goiânia com Xanxerê. É, uma cidade grande, né? Cidade enorme, grande. Bem movimentado, bem diferente. Mas eu e minha esposa gostamos tanto da cidade do interior quanto da cidade grande, né? Acho que se você tiver com Deus, tiver trabalho, tiver condições, qualquer cidade você consegue ter uma vida boa, né? É verdade. E lá é mais quente que aqui ou aqui é mais quente que lá? E agora? Eu acho que aqui a gente tem uma variação maior de clima, né? Tem dias que a gente está lá a 3 graus negativo, né? É verdade. E de repente vai a 30 e poucos graus e já no Goiás e no Mato Grosso dificilmente a temperatura cai tanto, né? Então lá você é mais calor o ano todo, né? Ah, já fica num clima mais quente, mas né? Graças a Deus que inventaram o ar-condicionado, né? Daí... É verdade. E assim pelo menos tem ali para refrescar. É verdade. Sensacional. E como que você chegou até ser professor? Foi o teu sonho? Sempre quis ser ou não foi assim, com o passar da vida, tu se descobriu professor? Na realidade, quando eu pensava em fazer faculdade, eu tinha 3 opções. Eu pensava em ser veterinário, que não fechou nada com o administrador. Porque meu pai tinha um sítio, então eu gostava de passar os finais de semana no sítio, tinha vaca de leite, essas coisas, né? Então eu gostava por isso. Então... eu queria ser jornalista, também sempre admirei muito, né, o pessoal que trabalha na imprensa, no jornal, né? Hoje é uma nova era, né, dos youtubers, enfim, né, dos influencers. Mas então eu queria ser jornalista. E também a terceira opção era administração. Então eu acabei optando depois, né, por questões, eu acabei escolhendo administração, fiz administração, mas não pensava em ser professor, eu pensava em administrar uma empresa, né? Se formar em administração e pensar em trabalhar numa empresa. Mas aí as coisas foram acontecendo e de repente eu fui para o Mato Grosso, que o meu irmão mora lá, né? E lá eu fui entregar meu currículo em várias empresas e eu olhei a placa do Senai lá e eu falei assim, eu vou deixar ali meu currículo também. Deixei meu currículo na segunda, na quarta eles já me ligaram, olha, temos um curso e tal, precisamos de um professor formado em administração. E aí eu assumi o primeiro curso, depois veio o segundo contrato, o terceiro, fiz o processo seletivo e já, como já contei, já estou há 13 anos já como professor. Então Deus foi preparando as coisas, né, e elas foram acontecendo. Que incrível, né? Uma coisa que você não foi se preparando ao longo da vida, não imaginava ser. Até quem tem uma formação como eu, que é administração, né, eu sou graduado em administração, não tem uma formação tanto para docência, né, para dar aulas, né? Então isso eu fui aprendendo
aos poucos, né? A gente foi tendo vários treinamentos para isso, né? Então a gente é diferente de quem tem uma licenciatura, né? Quem faz pedagogia, quem faz matemática, faz história, né? Eles já são preparados para dar aula, né? Então o administrador ele é mais preparado para o mercado de trabalho, né? Para trabalhar nas empresas. Então a gente foi aprendendo depois as metodologias de ensino e colocando isso em prática. Olha só que legal. Mas tu nunca chegou então a administrar uma empresa? Ou já? Como administrador, não. Trabalhei já em empresas, mas em outras funções, né? Como administrador, não. Só como professor. E é bom assim quando você começa a exercer uma profissão e assim se reconhece nela, né? Você gosta da profissão e continua fazendo, que é o teu caso, né? Começou como administrador, foi para a profissão de professor e dentro, vai indo, claro, né? como professor, a gente usa de todo o conhecimento da administração para pessoas que futuramente estão, né, hoje no mercado de trabalho, estão trabalhando nas indústrias, nas empresas, e então a administração ela dá essa base, né, para as pessoas terem o conhecimento ali de como administrar, de como liderar, enfim, de todo o processo administrativo. Olha só, e o seu maior sonho, qual que foi? Seu maior sonho da vida? Olha, o meu sonho, como a gente falou já no início ali, eu estou realizando já esse sonho, né? E espero que esse sonho perdure, como diz a palavra de Deus, até que a morte nos separe, né? O meu sonho é ter uma família abençoada, e hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha maravilhosa e pretendemos ainda ter mais um filho, pelo menos, né? Tá nas mãos de Deus, né? A minha esposa perdeu um bebê. Olha, não sabia. Acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Então ela perdeu no início da gravidez, né? Mas então a gente resolveu esperar um pouco, né? Mas a gente tem esse sonho, né? De ter mais um filho e esse é o sonho, né? De construir uma família, de ser um porto seguro, né? Eu penso assim que uma família que tem os avós, que tem os pais, que tem uma base, que tem um Deus que cuida, que sustenta, e então você é uma base para sempre que o filho precisar, sempre que tiver que dar um apoio, tiver que ajudar, você está ali para dar esse suporte. Então esse é o meu maior sonho, é construir essa família, né? Tá sempre cuidando do futuro da minha filha, no momento, né? Só tenho ela, mas cuidar para que ela cresça, conhecendo a Deus, servindo, conhecendo, estudando, aprendendo, né? Tudo que tem que ser feito. Então esse é o meu maior sonho. E, claro, a gente como evangelista também eu tenho o sonho que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo, né? Tenham esse encontro com Jesus que é algo maravilhoso, né? Quando nós encontramos a Jesus, a nossa história muda, nós temos um novo caminho a seguir. E, então esse é o meu sonho, né? Jesus diz em Mateus capítulo 28, diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é id, né? Onde a gente está indo, a gente tem que ir pregando o evangelho. Então esse também é o meu sonho, que as pessoas conheçam a Jesus. E tá conseguindo, né? Tá seguindo o propósito, o sonho e levando várias pessoas a conhecer também a palavra de Jesus Cristo. Tenta, né, na medida do possível, conciliando, né, o trabalho e o trabalho no reino e o trabalho, né, na empresa, enfim, né, nas instituições. A gente tenta conciliar e fazer as duas coisas. E tá seguindo firme, né? Isso é incrível, que assim pelo menos mais pessoas vão seguindo também nesta área, conhecendo a Jesus Cristo, porque às vezes tem algumas pessoas que não conhecem ainda, né? Não se permitiram conhecer. Mas é muito importante esse trabalho que você faz, de trazer as pessoas para esse mundo espiritual, de conhecer Jesus Cristo, de levar para a igreja. Que foi assim também que eu me conectei mais também com a igreja, quando foi levado lá no curso para conhecer. É interessante que muitas pessoas até ouvem falar, né? Eu ouvi falar de Jesus, eu sei que existe a Bíblia, mas o importante é você ter uma experiência com Jesus, né? Você ter um encontro com Ele. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ter um encontro com Jesus, Ele tem que entrar no nosso coração e a partir disso a gente vai tendo a nossa vida transformada, né? Paulo, se não me engano, a carta de Paulo aos Coríntios fala que nós somos nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Ou seja, você começa a trilhar uma vida diferente, né? Então, você que era pecador, você que fazia coisas erradas, você que mentia, você que adulterava, você passa agora a ter uma vida diferente, uma vida segundo os princípios de Deus, né? Você passa a ter essa vida. Então é interessante que
as pessoas se permitam conhecer a Cristo, né? Às vezes a pessoa não tem essa oportunidade, né, de ir numa igreja, de ouvir a palavra de Deus, né, de ter alguém que fale para ela. Por isso que a gente precisa que as pessoas que conhecem a Cristo anunciem as boas novas do Evangelho, né, estejam sempre anunciando, né, para os demais. É sensacional isso. E faz tempo que você, ou assim, desde quando você se conhece por gente que você é cristão, ou teve algum determinado momento em sua vida que você passou a ser? Eu tenho 41 anos de idade, né? E faz 23 anos que eu conhecia Cristo verdadeiramente, né? Que eu sirvo a Jesus, tive um encontro com Jesus, foi num retiro de jovens que teve da Igreja Batista Filadélfia, né? Olha só que legal. Ainda quando eu era jovem. Né? Quando eu era jovem. Então, a gente sempre tem alma jovem, né? Então lá eu conheci a Cristo, né? Aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e a partir dali então comecei a ter uma vida. Então faz 23 anos que desde aquele momento eu vivo com Jesus e vivo para Ele e trabalho no reino de Deus e faço as coisas para o Senhor, né? Então fazem 23 anos, foi um momento assim marcante, né? Marcante, isso marca a vida. Nós temos duas ordenanças na Bíblia, que é o batismo e a ceia do Senhor, né? Então, logo que eu me aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, logo depois eu fui batizado nas águas, né? Então, assim como Jesus Cristo foi batizado nas águas, eu fui batizado e depois, hoje, todos os meses eu participo da ceia, que é um memorial, né? Jesus fala, fazer isso em memória de mim, né? Para que a gente consiga se lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Então, faz 23 anos que eu caminho aí no Evangelho. Então, a ceia, ela não é só no Natal, é todo mês. Claro, tem a ceia de Natal, que é uma coisa. Que é uma coisa. E tem a ceia do Senhor, né? Que é aquela que a gente faz na igreja, onde a gente participa do pão e do vinho, né? Que é sim. aquela ceia, né? Nós temos na palavra de Deus, Jesus disse, ele fez a ceia com os discípulos, né? Enquanto ainda ele estava antes de ser crucificado, né? Sim. Ele fez a ceia com os discípulos e ele disse, fazer isso em memória de mim. Então, sempre que a gente vai se lembrar que ele morreu na cruz por nós, que ele se entregou naquela cruz, a gente está participando da ceia, né? Então, ali a gente está lembrando do que ele fez. Então, todos os meses a gente se lembra. Por isso que todos os meses na igreja tem a ceia do Senhor. Olha que legal. É uma ordenança, né, que nós temos na Bíblia. Isso é muito legal, né? Para não deixar morrer aquela memória. Exatamente. Por isso que é importante, né? E daí a Bíblia fala assim que o homem deve examinar-se a si mesmo. Ou seja, não é um pastor que vai dizer, você não pode tomar ceia. Você tem que se examinar e ver se você está, por exemplo, se você ofendeu alguém, a Bíblia diz, vá lá e peça perdão, né? Então, peça perdão antes e depois tome da ceia, né? Então, examine-se o homem a si mesmo. Cada um vai se analisar, ver como está a sua situação com o homem e com Deus, e a partir disso aí participa da ceia. A primeira pessoa tem que se conhecer. Acho que é a mesma coisa com o batismo, né? Ou não... O batismo, ele é uma... como que eu posso explicar? O batismo, ele é uma situação onde você publicamente demonstra que naquele momento o velho homem vai desaparecer e vai surgir uma nova criatura, como eu falei antes ali que Paulo diz, né, que você é uma nova criatura, né? Então o batismo, ele não é que no batismo vai ter um poder sobrenatural, alguma coisa assim, não tem nada disso. O batismo é só para você demonstrar publicamente às pessoas que você é uma pessoa diferente. Que a partir do momento que você se batizou nas águas, o velho homem ficou ali e ressurgiu uma nova criatura em Cristo Jesus. Que agora você é um discípulo de Jesus, agora você é um seguidor de Jesus. E a partir daí você segue o teu caminho, né, no Evangelho. Olha só, então é por isso que as pessoas precisam se conhecer antes para ver se realmente é aquilo que elas querem. Porque daí depois do batismo, tu segue totalmente uma outra vida. Sim. Não volta para aquela vida que você tinha antes, não que você nunca mais vai voltar para a vida que você tinha. Claro, você começa a ter uma nova consciência do que você está fazendo, né? Aí é uma questão, né? Depois disso você é guiado pelo Espírito Santo, né? Até a gente tinha comentado, né, os ensinamentos de Jesus, que nós cremos em um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você tem um Deus que é o Criador de todas as coisas, tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e quando Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então,
o Espírito Santo ele está conosco todos os dias, né? Ele que é o nosso companheiro, ele é o nosso consolador, o nosso intercessor. Então o Espírito Santo ele habita, né? Nós somos morada do Espírito Santo. Então nós andamos com Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um Deus trino, né? Então, a partir do momento que você se batizou, que você aceitou Jesus Cristo, você leva uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, claro, tem a palavra que é inspirada por Deus, né? Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então a gente vai seguir os ensinamentos da Bíblia, mas quando você vai fazer uma coisa errada, por exemplo, você vai mentir alguma coisa, né? Por exemplo, numa situação tu vai mentir, o Espírito Santo já vai falar, opa, isso não é certo, isso não é legal. Então o Espírito Santo já te dá aquele alerta e você fala assim, não, desculpa, não é isso daí. Daí você volta atrás, né? Então isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, só que geralmente é aquela voz também, que a gente tem aquela voz interna que a gente escuta, daquele, não, isso não pode, isso está errado, é melhor tu ir por aqui, não ir por aqui, né? Então você tem as decisões, né? Você é guiado através disso, né? Através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Olha só. Deixa eu já aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Acabou de chegar lá da braseria, tá quentinho, com cheirinho assim, gente, uma delícia. E eles mandaram então aqui pra nós um frango crocante. Tá muito bom, tem 2 molhos aqui, um molho verde e um outro molho aqui com mostarda, ketchup e tudo mais. Então, a Braseria Hambúrgueres e Grelhados é o apoiador aqui do NeneCast. Toda quinta-feira, geralmente, eles mandam aqui pra nós um lanchinho pra mim, pro convidado, pro Paulo, a Raquel, que sempre fica ali ajudando, né? Então, a Braseria sempre está presente aqui com nós. Quando não está na mesa, está aqui atrás no telão, como sempre, né? Vamos ver aqui quem tá mandando os comentários. Mas o Francisco Canani, o Quito tá sempre aí, né? Mas boa noite, Quito, seja bem-vindo. Orli Barbosa, parabéns, Paulo. O Evangelho de Cristo precisa ser divulgado e com pessoas que realmente conhecem a palavra. Não conheço esse moço, mas percebi que ele conhece muito bem a Bíblia. Verdade, Orli, conhece muito bem, né? Esse é o professor Márcio André Romani, ele é professor e evangelista que participa lá da Igreja Batista Filadélfia, né? Isso lá que nós congregamos, né? Congregamos. Olha só, então, uma boa noite aqui pro Lucir dos Santos. Mas, Lucir, boa noite! Seja bem-vindo aí ao NeneCast. O Lucir tava me falando, mas te vi você apresentando um programa lá não sei qual lugar que era, mas eu te vi. Falei, mas me assista na quinta-feira lá, então, que eu vou estar lá de novo. Seja bem-vindo, tá, Lucir? Mais um ali. Eu vou segurar aqui, então, o celular para você vir mais comentários, mas se alguém tiver também alguma pergunta, quiser perguntar, pode mandar nos comentários aqui, que depois a gente faz as perguntas, faz as divulgação e tudo mais. Mais um comentário aqui? IBF Batista Filadélfia, que podcast maravilhoso. Mas olha só, a Igreja Batista tá assistindo aqui. Roubei um pouquinho o Márcio de vocês lá. Pra mim. E hoje é dia de culto, né? Quinta-feira a gente tem um culto, o ensino da palavra, né? Então a gente tem que aprender sempre a palavra de Deus. E nas quintas-feiras a gente tem o culto auxílio do alto, né? O Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, né? Então, a gente tem esse culto nas quintas, né? Para aprender a palavra de Deus. Olha só, então o pessoal agora tá lá nesse momento aprendendo. Mas pedir licença, né? Para estar aqui no NeneCast, né? Nesse momento especial. Com certeza. E também falando da palavra de Deus, né? Também, não deixamos de pregar o Evangelho. Exatamente, pregando o Evangelho para mais pessoas e dando a oportunidade de conhecer também, né, o Evangelho. Isso é incrível. E, Márcio, como que você, já aproveitando falando da Batista Filadélfia, né? Como que você encontrou e começou a pregar lá na Batista Filadélfia? Então, como a minha avó, a mãe da minha mãe, Dona Maria Virgínia da Costa Giusti, né? A minha avó, ela era evangélica. A Igreja Batista, ela veio através do missionário Arne Johnson. Ele veio lá da Suécia e ele veio parar aqui em Xanxerê anunciando o Evangelho. Nossa. Então, a partir do missionário Arne Johnson, foi criada a Igreja Batista Independente, essa que nós temos na La Salle, aqui em Xanxerê. Não sei se tu conhece ali na La Salle, né? Então, a partir dali, veio, através do missionário sueco, veio o Evangelho, que foi criada a Igreja Batista Independente. E depois, hoje, se não me engano, a Batista Independente já tem 64 anos. Nós, da IBF, temos 27, né?
Comemoramos agora, domingo passado, 27 anos de igreja. Então teve um momento ali que teve um desentendimento entre algumas pessoas na igreja e um grupo de irmãos saíram e fundaram a Igreja Batista Filadélfia. E a minha avó era uma dessas fundadoras, né, que estava nesse grupo. E então ela fundou, uma das fundadoras, criou a Igreja Batista. Então desde criança eu sempre fui levado, né? O meu pai é católico, então eu frequentava a Igreja Católica com meu pai. A minha mãe, então às vezes me levava na Batista juntamente com a minha avó, né? E aí ali então, num retiro de jovens, como eu te falei, eu fui participar desse evento. E lá o pastor Aristides, que é o nosso pastor sênior, né? Sim, conheci. Hoje ele ainda é o presidente da igreja, mas ele mora em São Francisco do Sul, mora lá na praia, né? Tá bem lá. Aproveitando lá. Mas cada 2 meses ele está aqui com a gente. Então ele pregou a palavra de Deus naquele dia e a palavra entrou no meu coração e eu me decidi por Cristo, né? Naquela decisão. E a partir de então eu comecei a conhecer cada vez mais, frequentar os cultos, fiz o batismo, né, como participar das ceias, de todos os eventos, né, que a igreja promove, participando dos cultos de jovens, né, participando de momentos de louvor, de oração, né, de tudo que a igreja ensina. E aí fui tendo oportunidades. Eu sempre digo que a primeira oportunidade que eu tive na igreja foi trabalhar fazendo churrasco, né? Porque eu, antes de ser administrador, e enquanto eu fazia a faculdade de administração, eu trabalhei de açougueiro, né? Porque meu pai tinha um açougue aqui em Xanxerê, Romano e Casa de Carnes, né? Olha só! Então eu trabalhava ali, então eu entendi um pouco de carne. A primeira coisa que fizeram na igreja foi me colocar na churrasqueira, né? Para fazer churrasco. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo mais a Bíblia, fui participando, começando a dirigir um culto, né? Aí lá fazer a abertura, fazer uma oração. E aí um dia me deram a oportunidade de pregar para os jovens, e aí comecei, e aí fui indo, né? Hoje eu tenho muitas ministrações salvas, né? Daria até para montar um livro, se eu quiser, com tantas ministrações que eu já tenho ali, feita ao longo desses 23 anos já que eu participo. Então, e Deus é que vai dirigindo as coisas, né? Vai preparando. E aí agora, nos últimos 3 anos, eu fiz o seminário, né? Então, o seminário é onde você aprende mais profundamente a palavra de Deus, né? Você tem ensinamento sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre os livros da Bíblia. Enfim, né? Tem 30 matérias, né? A gente tem que estudar ali para conseguir terminar o seminário, né? Graças a Deus passei em todas as 30, já terminei. Então, já finalizou tudo. Não me considero um teólogo, né? Sim, posso dizer que tenho um certificado de teólogo, né? Mas como eu sou professor e trabalho em 2 empregos, né? Senai, é o próprio Unoeste. Július. Então, eu tenho que conciliar o evangelho com o trabalho, né, na Unoesc, no Senai, e aí você acaba não conseguindo se dedicar tanto, né, ao conhecimento que eu preciso ter, né? Então, tenho sim um bom conhecimento, mas tenho que conhecer mais, né? O livro de Oséias na Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo, né? Tem que cada dia conhecer um pouquinho mais, cada dia conhecer um pouco mais, né? Então, e assim também funciona na administração, né? Você você termina a graduação de 4 anos, depois da administração você faz uma pós-graduação. Então, eu fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos. Olha só, que hoje legal. eu ministro essa grade no curso de administração. Eu trabalho gestão de pessoas, né? Que é voltada, é a área que eu mais gosto, né? Então, a administração, ela te dá um leque muito grande de escolhas, né? Tem gente que, por exemplo, opta pela parte financeira, gosta de trabalhar com números. Eu já não gosto muito de... Eu te entendo. Mas eu gosto mais de lidar com pessoas, né? Por isso que eu sou evangelista, né? Então, eu gosto de falar com pessoas, de interagir. E a administração também tem isso, né? Você saber cuidar dos funcionários da empresa, né? Desde o momento da contratação do funcionário, o desenvolvimento, a remuneração, como que você vai pagar esse funcionário, como que você vai fazer para ele ficar na empresa, manter o funcionário na empresa, fazer com que ele não vá para a concorrência, né? Então tudo isso a gente tem que trabalhar, né? Dentro da administração a gente aprende isso. Então, também eu fiz um MBI, que é um Master Business Innovation, pelo Senai, né? Fui contemplado, 40 professores do estado de Santa Catarina foram contemplados.
E aí eu fiz esse MBA, que é mais para professor mesmo, né? Assim, para ter esse conhecimento. A gente sabe que hoje a tecnologia, né, a inovação, ela também está dentro da sala de aula, né? Tinha uma época que os professores proibiam usar celular, né? Então, hoje, claro que em determinado momento a gente até diz assim, ó, pessoal, deixe o celular aqui na mesa, né? Mas em 70% da aula a gente tem que usar o celular, tem que fazer com que o aluno pegue o celular e responda uma atividade, acesse, né, um QR Code ali para ter as informações, enfim, fazer uma pesquisa. Então, hoje a tecnologia ela nos ajuda, né? Ajuda bastante. Isso, como você falou, antigamente era proibido. Hoje em dia tem mais computador, notebook, celular. É o que mais a gente vê na sala de aula. Inclusive tablet. Acho que aqui em Xaxerê mesmo tinha algumas escolas que estavam colocando recebe, tablet. Né? E hoje nós temos a inteligência artificial, né? Exato. Que também é um auxílio. Eu sempre falo para os meus alunos, tem que saber usar a tecnologia. Então, sim, pode usar a inteligência artificial, mas você também tem que ter o teu conhecimento, né? Então, você vai usar ela para aprender, mas você também tem que saber se expressar, tem que saber se comunicar, tem que saber se argumentar, colocar a tua opinião, né? Isso é importante. Exatamente, que eu acho que isso que é o mais difícil. Eu sentia muita dificuldade em questão de argumentar, de colocar minha própria opinião. Isso, às vezes, dependendo como a gente foi criado, os traumas da infância, né? Vai dando um bloqueio. Então, acho que isso é um processo longo até você quebrar esse bloqueio e conseguir dar a sua opinião e fazer com que, tipo assim, você está dando a sua opinião e as pessoas também estão dando a delas. Então, é ali que você começa a ter uma conversa, né? Então, essa questão da comunicação é algo que a gente precisa... Né? Oratória, algo que a gente precisa evoluir muito. A escrita, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de escrever, né? De argumentar na escrita. Tem alguns que têm mais facilidade para falar em público, né? Então depende. A gente sempre procura trabalhar isso no início, né? Dos cursos para você foi jovem aprendiz, né? E depois foi técnico também, né? Então ali você viu a importância disso, né? Para a hora de você apresentar um trabalho, de apresentar um TCC, por exemplo, né? Exato. Agora na semana passada a gente teve as apresentações de TCC na UNOESC. Então o aluno tem que ir lá, tem que se apresentar na frente de uma banca, né? E isso precisa, né, ter todo um preparo para isso. Então tem que ter os pilares, né, da oratória ali, né? Que é ter conhecimento, técnica e preparo, né? Tendo esses três você já consegue fazer uma boa apresentação. Eu aprendi muito disso nas nossas aulas de administração lá, Centro Administrativo no Senai, que a gente fazia muito oratória. O tempo lá certinho, 5 minutos para você falar o que tem que falar, vender, né, até o curso de vendas. Então isso é muito importante para a nossa desenvoltura, tanto saber falar em público, quanto saber argumentar, colocar as tuas ideias em um papel e você depois falar. Isso é muito importante. Eu acho que geralmente tem alguns lugares que não tem todo esse passo a passo, esse conhecimento para você conseguir desenvolver, né? E lá no Senai a gente conseguiu desenvolver bem certinho e foi assim... deslanchou a vida depois que a oratória é algo que realmente todo mundo deveria fazer, tirar um tempinho e ir atrás para conhecer um pouquinho mais da oratória. Deixa eu olhar aqui os comentários novamente. Adair Neves, que Deus abençoe sua vida. Amém. Luiz Jeff também tá aí, boa noite. Solange Maria Just. Minha mãe. Tua mãe? Falou aqui, lindo filho. Isaac, que bom que tá aí assistindo, parabéns, muito obrigado. E seja bem-vinda ao NeneCast também. Maria Virgínia, eu gostaria de saber qual o significado de Belém. Meu tio, é Maria Virgínia? Tua sobrinha? Maria Virgínia é minha sobrinha, sim. Jesus nasceu em Belém, né? E Belém chama-se Casa do Pão. Casa do Pão. Olha que nem eu sabia. O significado, né, de Belém é Casa do Pão. Então é interessante que Jesus é considerado o pão vivo que desceu do céu. E ele nasceu aonde? Em Belém. Em Belém. A casa do pão. Então, a Bíblia é maravilhosa. Quanto mais você vai conhecendo a Bíblia, vai estudando, você vai se apaixonando ainda mais pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E isso é maravilhoso, né? Então, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele nasceu em Belém, que é a casa do pão. Olha que legal, não sabia disso. Muito incrível, gostei de saber. E isso aí então dos comentários. E agora entrando na parte do Natal já, agora que a gente está entrando para o final do ano, né? Indo para o final do ano, já finalizando. Qual o significado realmente do Natal, tanto para você quanto o significado geralmente para todas as pessoas?
O Natal, ele é a comemoração da melhor notícia que se teve na humanidade, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Eu até trouxe aqui a Bíblia para deixar um texto que eu não tenho ele decorado, né? Mas tenho aqui o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, olha que show. Aqui fala do nascimento de Jesus, né? E essa é a melhor e maior notícia que a gente pode ter do nascimento, né? Então, o Natal, eu sempre digo que é comemorar o aniversário de Jesus, né? Porque todo mundo fala do menino Jesus. Exato. Né? E só lembra de Jesus menino, né? Mas o Lucas, uma vez, foi bebezinho. Hoje, quantos anos você tem, Lucas? Não precisa falar. Misericórdia. Tem Acho que 19, vamos deixar né? em off aí. 19. Uns 15 ali. Então, hoje, quando você vai comemorar o teu aniversário, não fica lembrando do aniversário do menino Lucas, e sim exato, do Lucas. Exato. Né? Então, hoje a gente comemora o aniversário de Jesus. É claro que a gente lembra de toda a trajetória de Jesus, do nascimento, né? Do tempo que ele viveu, que ele aprendeu com o pai dele, né? Com José e Maria, o tempo que ele andou com os discípulos, né? Que a partir dos 30 anos de idade até os 33, ele andou com os discípulos, ensinando os discípulos como eles deveriam fazer as coisas, né? Teve a parte da morte, da ressurreição, né? E até que ele foi assunto aos céus, né? Ele foi elevado aos céus. Então, o Natal, ele é a melhor notícia que nos traz esperança da salvação. Porque a partir do momento que veio o pecado, né? O homem ali em Adão, né? Teve a entrada do pecado, né? Houve uma separação entre Deus e o homem. E aí Jesus Cristo nasceu para nos reconciliar com Deus. A partir de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Então, para que a gente seja filho de Deus, existem duas coisas. Todas as pessoas da face da terra, elas são criaturas de Deus. Ou seja, elas foram criadas por Deus. Mas para você ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo. A partir do momento, a Bíblia fala que você aceitou Jesus Cristo, você é chamado de filho de Deus. Então, essa é a melhor notícia e a notícia que nos traz esperança, né? Porque a esperança da salvação, né? Porque a vida, aqui na Terra, ela dura pouco, né? Sim. Ela passa rápido e dura pouco. Então, ela é momentânea, né? A Bíblia diz que é como uma brisa, né? A vida aqui na Terra, né? É verdade. Quando a gente vê, está com 60, 70, 80, alguns vivem até os 80, outros até 100, né? Alguns conseguem um pouquinho mais, mas são raros, né? Bem raro. Mas a gente sabe que vai chegar um dia que a gente vai partir dessa, né? E aí a gente precisa ter o caminho, a gente precisa ter a vida eterna, né? E a Bíblia nos dá esse caminho, que é Jesus Cristo. Jesus fala, ele dizendo aos discípulos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é através de Jesus Cristo que nós temos a salvação. Através de Jesus Cristo nós vamos morar no céu, né? Vamos ter a eternidade com Deus. Então, o Natal é esse momento, um momento de família, um momento de esperança, um momento de lembrar de Jesus, de conhecer mais sobre Jesus, de contar a verdadeira história de Jesus, né? Exato. A gente sabe que tem o lado comercial do Natal, né? Eu estava até ouvindo um pastor que estava ensinando sobre o Papai Noel, né? Que então tinha um homem chamado Nicolau, e esse homem era um homem bom, era um cara de coração muito bom, e ele começou a fabricar brinquedos e juntar brinquedos com pessoas que eram artesãos, e ele distribuiu esses brinquedos para as crianças carentes, para as pessoas que precisavam não tinham recursos, né, para comprar um brinquedo. Então, ele era um homem bom, Nicolau, mas aí depois eles se transformaram ele em São Nicolau, e aí depois veio o comércio, e veio o Papai Noel, e assim daí tem a parte comercial do Natal, né? Sim. Mas o verdadeiro Natal é o aniversário de Jesus Cristo, é comemorar a maior notícia que nós tivemos, as boas novas do Evangelho. É comemorar Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, e aí ele diz na Bíblia que um dia ele vai voltar para buscar a igreja, né?
Alguns partem antes, né? Sim. Se a gente partir antes, mas estiver com Jesus, está na eternidade. Mas a Bíblia também diz que ainda não está completo todo o ciclo, né? Ele nasceu, morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja, aqueles que creem, né, no seu nome. Então, esse é o verdadeiro Natal. E existem linhas de pensamento, né? Pessoas pensam diferentes. Exatamente. Tem pessoas que gostam do Natal, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostam de ter uma árvore de Natal na casa, tem gente que é contra. Então eu falo que sim, o importante é você sentar com a sua família no Natal, reunir as pessoas, falar do nascimento de Jesus, falar o que é o Natal. Não importa se você tem uma árvore, se você tem uma árvore que seja para a honra e glória do Senhor, né? Que essa árvore seja decorada. Eu particularmente não gosto muito de Papai Noel, né? Respeito, para mim não significa nada, né? Mas a princípio é você sentar com a sua família, falar da esperança, falar de dias melhores, e você reunir todos ali, perdoar se for necessário, né? Ter essa conversa entre família. E a partir disso você demonstrar ali para a família, né, o verdadeiro sentido do Natal. Que eu acho que realmente é isso, final de ano. É o momento de você sentar com a família, refletir, questões do ano, questões de reunir mesmo a família, de você conversar com um, conversar com o outro, né? É um momento que às vezes durante o ano não teve. Mas que ali agora no final você consegue. E é interessante, é uma dica que eu deixo para os pais, né? Que Natal é época de presente também, né? Então, o próprio Jesus quando nasceu, né? Os reis magos foram lá levar presentes para Jesus, né? Então, eu acho que é interessante dentro da família, né? Nós fazemos amigos secretos, né? Para ter aquela brincadeira com a família. Mas é interessante que você presenteie as pessoas, né? Porque é um momento especial, né? Um momento de relembrar o aniversário de Jesus. Mas é interessante também que, por exemplo, um pai que tem o seu filho vai lá e fala assim: filho, você vai ganhar um presente. Mas tem crianças que não têm condições de comprar um presente. Então, você vai ganhar um presente, mas você vai escolher um brinquedo que você tem, que você já não brinca mais, e você vai doar para uma criança que precisa, né? Eu acho que isso é um ensinamento que toda a família pode trazer, né, para os filhos, né, ensinar a ajudar o próximo, né, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, demonstrar esse amor, né, para as pessoas que não têm condições de comprar um presente, né? Então, se você vai abençoar teu filho, vai dar um presente, faça ele escolher um presente, um brinquedo que ele tem lá na casa dele e retribua, né, as crianças que passam necessidade, que não têm condições de comprar. Que gesto bonito. É algo que realmente encheu o coração de compaixão e ajudar o próximo, né? Amar o próximo, como Jesus Cristo nos ensinou também. E isso no Natal é incrível, você ter esse gesto de doar para uma pessoa que realmente precisa. Porque, claro, às vezes na família a pessoa tem condições de comprar 1001 tipo de presente, de brinquedo. Mas claro que outras pessoas não têm. Né? Não passa um Natal sem às vezes comer aquilo que gosta, sem sentar com a família, ou às vezes durante o ano perdeu alguém importante da família e não tem ali para conversar, né? A atitude, né? A atitude, a demonstração, né? de amor pelo próximo, né? De ajudar também com alimento, né? Como você falou, a ceia de Natal, né? Às vezes tem pessoas que não têm condições, então se você tem condições, se você pode ajudar uma família, né? Que talvez não tenha condições de ter uma ceia, de ter os alimentos necessários, ajude, né? Contribui. Isso demonstra realmente que nós somos cristãos, né? Que nós seguimos a Jesus Cristo, né? Porque é isso que Ele nos ensina, né? A partilhar o amor, né? A fé, enfim, tudo que for necessário para ajudar as pessoas. Exato. Eu até escolhi essa data e chamar você para o podcast nessa data tão especial, que é para relembrar o verdadeiro significado do Natal. Porque como a gente havia conversado, o comércio ele trouxe isso muito para conseguir monetizar, né? Para ter dinheiro, ter venda. E o verdadeiro significado vai acabando se perdendo no meio disso. De tipo, meu Deus, a pessoa chega final de ano, é presente, não sei o que, é Natal e querendo ou não, vai pro comércio, vai comprar, vai levar algum presente, como você falou.
É época de dar presente? Sim, precisamos dar presente. Mas também relembrar do verdadeiro significado do porquê a gente está comemorando, do porquê a gente está dando presente. Não é pelo Papai Noel, mas sim pelo aniversário de Jesus Cristo. Isso é importante, né? E que nós comentamos antes, né, a questão de que muitas pessoas não frequentam mais a igreja, muitas pessoas não leem a Bíblia. Até eu fiz uma dinâmica esses dias com os meus alunos para encerramento do ano, né? E eu já coloquei algumas perguntinhas assim, só para ver o que eles iam falar, né? E eu coloquei a seguinte pergunta, né, em relação a Jesus Cristo. Eu falei assim: você sabe contar uma história da Bíblia ou citar um versículo da Bíblia? Aí o meu aluno respondeu assim: professor, a minha família faz tempo que não vai na igreja e eu não leio a Bíblia. Daí eu falei assim: mas tu não lembra de uma história da Bíblia, né? Daí a pessoa lembrou: tem os 10 mandamentos na Bíblia. Eu falei: isso, tem lá no Antigo Testamento, tem os 10 mandamentos, né? Então, às vezes, é o momento também da família começar a retomar a caminhada, né, com a igreja, né? De voltar a frequentar um culto, né? Nós teremos, por exemplo, no próximo final de semana, agora dia 17, né, próximo domingo, nós temos o culto de Natal na IBF, né, na Igreja Batista de Filadélfia. Né? Então é o momento de você ir visitar a igreja, ouvir a mensagem, né, para que a fé seja ativada, né, para que a gente consiga novamente voltar a ter esse amor, né, pela palavra, pelo Senhor Jesus e essa boa nova, né, que é a esperança da salvação. Exatamente. Então, para quem aí quer sentir o verdadeiro significado do Natal, aproveita esse momento, né, professor Márcio, para ir lá conhecer a Batista Filadélfia também e renovar a fé na pessoa. Às vezes, você aí também que quiser levar a sua família, aproveita, leva a família, conhece. Então, é um momento incrível para a gente pensar, refletir o ano, a família, o que a gente aprendeu, o que vai levando durante este ano, né? Então, esse é o momento. A gente não deixar que a questão comercial, que é o Papai Noel, que é no Natal, tome conta, mas sim trazer o Jesus Cristo, os ensinamentos e principalmente os ensinamentos que tem na Bíblia. Interessante essa semana, né, que foi, eu não sei onde que eu li, mas que é para comprar no comércio local, né? Acho que isso é interessante, né? Xanxerê passou por uma enchente, né, semana passada, né? Então você que vai comprar, né, compre no comércio local, ajude, né, as pessoas daqui a se reconstruir novamente, né? Isso também faz parte do evangelho, ajudar as pessoas, né? Então, se você pode contribuir com as pessoas daqui, né, com os comerciantes, né, ajudar, acho que isso também é interessante. Até porque tem vários, até o Comércio fez, tem vários locais onde você compra, você já consegue doar. Tem um centro de arrecadação, um ponto de arrecadação em vários locais aqui que estão ajudando nessa questão da enchente. Então aproveita, como o professor Márcio falou, se for comprar algum presente para alguma pessoa nesse Natal, compra no comércio local, que o próprio comércio está fazendo essa doação para as pessoas que realmente precisam, que foram atingidas pela enchente aqui em Xanxerê. Que acho que foi histórica essa enchente daqui. Foi, diz que 83, se não me engano, teve uma das maiores, né? E essa, se não me engano, foi a segunda maior enchente, né? Então, e tivemos uma pessoa que perdeu a vida, né? Também foi trágico, né? Foi uma tragédia, né? Então, a gente sempre está nas orações, né? Para que o Espírito Santo console, né, as famílias que foram afetadas, né? Aquela que perdeu o seu membro, né? A pessoa da família que perdeu a vida, né? Então a gente está sempre nas orações, né? Orando e pedindo para que o Espírito Santo console, né, essas pessoas. E deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, quem mandou mais alguma coisa. Então aqui, a Jussara, esse meu sobrinho vale ouro, Deus abençoe. Mas olha só, a lá de Balneário Camboriú. Olha só, então estão de longe assistindo aqui, né, o podcast. Muito obrigado, seja bem-vinda também ao Nenicast. E infelizmente já estamos finalizando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo ou nos escutando nesse momento. Sim, até o Lucas falou, né, deixe uma mensagem, e eu lembrei de uma passagem onde Jesus ele estava entrando numa cidade e a multidão, né, seguia Jesus e se aglomerava, e tinha um homem que queria conhecer Jesus. Esse homem chamava-se Zaqueu. E esse homem ele era de pequena estatura, ele subiu numa árvore para conseguir olhar para Jesus. E quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, ele olha para cima e fala: Zaqueu,
chamou ele pelo nome. E ele fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Então a mensagem que eu deixo no Natal é esse convite que Jesus fez para Zaqueu. Hoje eu quero estar na sua casa, que cada lar, né, abra as portas para Jesus, né, que relembre o verdadeiro significado do Natal. Tem essa oportunidade, né, de Jesus entrar no lar, né, de dar oportunidade para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado nos lares, para que as pessoas parem por um momento para refletir sobre as suas atitudes, que as pessoas parem num momento em família para fazer uma oração, agradecer a Deus por mais um ano de vida, agradecer a Deus pela sua família, por ter um alimento na sua mesa, agradecer a Deus pelo trabalho, enfim, por tantas coisas que nós podemos nesse momento, por mais um ano que se finda, né, pela esperança que se renova. Então que fique essa mensagem, né, que cada lar, que cada família receba Jesus Cristo na sua casa. Não mais o menino Jesus, né? Pode até lembrar do menino Jesus, mas Jesus já é um homem, né? E Jesus está vivo, né? Ele ressuscitou, Jesus vive, né? Ele vive dentro de nós. Então que cada lar possa realmente, né, ter esse verdadeiro significado do Natal, que possa pegar a Bíblia, né? Muitas vezes está empoeirada, né? Tem gente que abre a Bíblia e não lê, né? Mas pega a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, pega ali o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2, fala da história do nascimento de Jesus. Então, leia para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para toda a família, né, a palavra de Deus, fale sobre o Natal, fale sobre o Evangelho e comemore em família, né, abençoe todos os familiares. E aproveitando que estamos finalizando, Lucas, como eu falei, dia 7 de janeiro comemoram 12 anos de casado. Deixar um abraço para minha esposa, dizer que eu a amo demais e que cada dia que passa eu preciso mais dela e eu creio que ela também precisa de mim, né? Que a gente possa trilhar um caminho juntos aí, criando a nossa família e juntos pregar o Evangelho, né? Graças a Deus a minha esposa também é uma parceira no Evangelho, também ela é secretária da igreja, trabalha, está sempre ajudando nas decorações dos eventos, cuidando de tudo, né? Zelando pela família, cuidando da família também. Então que Deus a abençoe. Te amo, Nara, minha esposa. Que incrível, parabéns. E obrigado, Lucas, pelo convite, né, de estar aqui. É um prazer revê-lo, né? Exato. Passamos algumas temporadas juntos, né, na aprendizagem, no curso técnico, mas agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo, gratidão, né? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amém. Amém. E com certeza vou lhe chamar para participar mais outras vezes aqui do podcast para trazer para as pessoas também mais palavras, mais mensagem de Deus, conhecer um pouquinho mais a Bíblia, porque a gente precisa transmitir mais a palavra do Senhor, né? Então, com certeza, ano que vem vou te chamar em outras oportunidades para a gente trazer para o pessoal aqui um pouquinho mais a palavra de Deus. Quem quiser conhecer a Igreja Batista Filadélfia, né? Claro, a gente, com certeza. Tem cultos nas quintas. Esse domingo temos Café dos Homens, né? Até não sei se eu já te mandei convite, mas nós temos um café para os homens uma vez por mês. Então tem reunião de mulheres também uma vez por mês, ensino direcionado para as mulheres, direcionado para os homens. Toda a primeira quinta-feira do mês nós temos culto para casais, né? A importância do casamento, né? Ensinar ali. Então temos esse convite também. E todo domingo às 19 horas o culto da família, né? Então leve a sua família, seus amigos e venha, né, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sensacional. Muito obrigado, professor Márcio, por sua presença aqui. Foi uma honra ter você nesse momento aqui no NNCast, findando mais um ano e findando também neste ano os episódios do NNCast. Agora a gente entra em recesso, entramos em férias para aproveitar, trazer coisa nova também para o ano de 2024. E na segunda semana de janeiro nós estamos aqui novamente, fazendo mais podcast e aproveitando para falar um pouquinho mais, trazendo pessoas aqui da cidade, região, para falar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, né? Muitos empreendedores aqui, como a gente falou, de comprar no comércio local também, trazer essas pessoas que têm os comércios locais aqui na cidade para falar um pouquinho da sua história, para contar um pouco da sua vida e como é empreender, né? Que não é nada fácil. Mas então estaremos aqui
Estamos finalizando com o Márcio com essa mensagem linda aqui de Natal para a gente refletir nesse final de ano e relembrar junto com a nossa família os ensinamentos de Jesus Cristo e também o verdadeiro significado do Natal. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui e nos encontramos novamente com todos vocês no ano de 2024. Gratidão, beijão a cada um de vocês que nos acompanhou hoje. Beijão e fui!